Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui você vai ter sempre bastante conteúdo de direito, muita coisa que eu gosto de compartilhar com você. Então, hoje, mais uma vez, quero trazer um conteúdo que é bem importante, aliás, que é um conteúdo que muita gente sempre fala para mim lá no Instagram. Aliás, já deixo aqui para você meu Instagram, camilacuri_profa. Então, aguardo você me acompanhando por lá também. Mas como eu vinha dizendo, muita gente sempre escreve para mim, né? Manda lá em caixinha, manda aqui no meu canal. Professora, fala desse assunto. Camila, fala desse assunto. Esse assunto sempre me deixa em dúvida. Bom, vou falar de processo civil, que é minha paixão, né? E eu vou falar especificamente sobre recursos no processo civil, mas nesse vídeo eu vou falar sobre a apelação, tá? Apelação, que é um recurso muito importante no processo civil, que gera algumas dúvidas. Então eu vou focar aqui em falarmos da apelação, tá bom? Bom, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, por quê? Porque eu estou trazendo semanalmente conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então você vai encontrar muito conteúdo aqui. Trago conteúdo também da professora Renata Sonivende, então acompanhe aqui em breve, a professora Renata também estará conosco aqui no canal e você já tem aí disponível diversas lives em que eu e a professora Renata estivemos juntas e falando de vários assuntos importantes. Então, bom, primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte, vai aparecer aí na tela. Deixa eu focar aqui só no nosso slide que eu preparei aqui para você. Quais são os recursos que a gente tem no CPC? A gente tem um rol de recursos estabelecido lá no 994, tá? Do qual a apelação é apenas um desses recursos. A gente vai ter também o agravo interno, o agravo de instrumento, embargos de declaração, o recurso ordinário e o especial, o recurso extraordinário, o agravo em recurso especial ou extraordinário e os embargos de divergência. Bom, como eu disse para você, hoje eu vou focar na apelação. Já te digo desde logo, este é um rol taxativo, tá? Não existe a possibilidade de se criar um outro recurso que não esse. É um rol taxativo, tá? Só temos recursos aqui. É claro que cada recurso tem cabimento numa determinada situação lá do processo civil, inclusive é o que eu vou te falar sobre a apelação, mas cada recurso vai ser utilizado dentro do seu contexto. Não posso criar um recurso aí que seja um misto de agravo de instrumento com apelação, porque, né, seria um Frankenstein jurídico, Frankenstein, enfim, você entendeu? Seria ali um monstro que não pode ser aceito, tá? Então, não pode. Recursos são os que estão aqui. Depois manda para mim nos comentários quais outros recursos você tem dúvida, porque isso é importante até para eu trazer outros conteúdos, tá? Então, né, professora, fala aqui, né? Fala Camila, né? Que eu não quero ser a professora, quero ser a Camila. Camila, fala de agravo, fala do recurso especial, eu falo com o maior prazer. Só manda aqui para mim. Em muitas provas, né, provas de tribunal a gente tem todos. Em algumas provas, por exemplo, como no TJSP, geralmente a gente só tem 4 recursos, que são aqueles ali mais utilizados no dia a dia, na prática forense. Apelação, o agravo de instrumento, o agravo interno e o embargos de declaração. Não significa que nós não tenhamos os outros, temos sim, tá? Só que são recursos que exigem ali algumas outras observações importantes e tudo mais. Mas eu optei por nesse vídeo falar exclusivamente da apelação. Bom, eu vou só pontuar algumas coisas e aí eu vou te trazendo material para falar, né, para complementar. A apelação, ela está prevista lá no 1009. Então a gente vai ter ali a apelação prevista no 1009 até o 1014. A apelação é o recurso que cabe da sentença. Essa é uma informação que você não pode esquecer. Tá? Eu vejo muitos advogados até no dia a dia ficando em dúvida. A gente tem situações, por exemplo, de decisões que são de mérito, só que não cabe ali a apelação. Por quê? Porque, como eu disse, não é uma sentença, é uma decisão de mérito, tá? Dá um exemplo, Camila? Sim, recurso ali da decisão de julgamento antecipado parcial de mérito, lá nos termos do 356. Também me manda aqui se você quiser que a gente fale melhor sobre isso. É uma situação em que o juiz vai julgar parte daquela pretensão da parte, não todo, parte da pretensão, só que o processo não vai se encerrar ali. Desta decisão, que é chamada de uma decisão de mérito, vai caber agravo de instrumento e não apelação, tá? Então, cabe apelação das decisões que são sentenças. Precisa ser uma sentença, lembrando que pode ser uma sentença nos termos do artigo 485, uma sentença que nós temos, aliás, não temos resolução de mérito, então sentenças sem resolução de mérito, tá? Aparecer aqui para você, e sentenças com resolução de mérito nos termos do 487. Sempre cabe sentença, tá? Então, aqui sem dúvida alguma.
Aí tem um pulo do gato aqui que eu gosto de dizer. Olha só. Quando eu tiver uma situação que foi resolvida na fase de conhecimento, mas não cabia agravo de instrumento, a gente tem aqui o chamado pulo do gato, que eu apelidei de pulo do gato. Por quê? E essa é uma parte importante, inclusive, para a prática processual. Essa questão, ela pode ser trazida na apelação, ela não está preclusa, ela não vai precluir. E ela pode ser trazida como preliminar de apelação. Inclusive, essa questão pode ser trazida em contrarrazões. Volta aqui para mim. Como assim, Camila? O juiz tomou uma decisão lá no decorrer do processo, só que não cabe agravo. Porque a gente tem lá o rol do 1015 das hipóteses que cabe agravo. A parte não conseguiu recorrer dessa decisão. Pode ser trazida essa questão na apelação? Pode, como preliminar. Foi uma questão, veja, que foi resolvida lá no decorrer do processo, mas que não cabia agravo, porque o agravo tem hipóteses específicas na lei de quando é cabível. E não cabia. Aí, então, a gente não tem a chamada preclusão. Não tem preclusão consumativa, não tem preclusão lógica, não tem preclusão temporal. Não tem preclusão. O que acontece? Essa questão pode ser trazida pela parte recorrente na sua apelação ou até mesmo pela parte recorrida. Veja, se a parte contrária interpôs a apelação, mas tem aquela questão ali, aquela pedrinha no sapato que não ficou bem resolvida, eu posso apresentar contrarrazões. As contrarrazões, não esqueça, vai aparecer aqui, contrarrazões é a resposta à apelação. Então, vai ter contrarrazões, tá? E aí, a parte recorrida também pode trazer nas contrarrazões. Então, podem ser trazidas tanto na apelação como nas contrarrazões, certo? Então, em regra, a gente vai trazer todas as matérias que foram decididas na sentença com as quais a gente não concorde, certo? E aquelas que foram decididas lá no processo, mas que não cabia agravo de instrumento delas. O que mais que eu quero trazer aqui para você? Outro ponto. Como eu já disse, as contrarrazões serão cabíveis em 15 dias, tá? Então, a gente vai ter ali a parte apelante apresenta o recurso, a parte contrária é intimada para apresentar contrarrazões em 15 dias, certo? Esse prazo será prazo contado em dobro, em razão daqueles que gozam do prazo em dobro, lembra, né? Por exemplo, entes públicos, né? Advocacia Pública, Ministério Público, Defensoria, entidades conveniadas com a Defensoria Pública têm direito ao prazo em dobro, tá? Então, esses 15 se tornam 30 dias. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Deixa eu passar aqui, que é importante. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Então, vou colocar até aqui para você lembrar. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo, tá? O que isso significa? Significa que uma vez interposta a apelação, haverá suspensão dos efeitos da sentença. E aí, ó, vou aparecer aqui na tela. Já te falo, a apelação é o único recurso que, pela lei, tem efeito suspensivo e devolutivo, chamado duplo efeito. É o duplo efeito ali, op legis, né, que decorre da lei, tá? Então, duplo efeito em regra. Devolutivo, porque devolve para o tribunal, para a instância superior, todos os recursos têm efeito devolutivo, eles sempre vão devolver para aquele órgão que vai julgar aquela matéria que eu tô recorrendo, mas a apelação tem um X diferenciado, que ela tem efeito suspensivo também como regra. Os outros recursos não. Nos outros recursos, a gente fala em outro momento, até cabe fazer um pedido de efeito suspensivo, mas a regra é que ele não exista. Tem exceção? Tem. Na própria apelação. Aliás, existem casos em que eu vou interpor a apelação e aí a apelação não tem efeito suspensivo como regra, só devolutivo. Vamos ver as exceções? Estão aqui, ó. Aquela sentença que homologa uma divisão ou demarcação de terras. Então, é uma sentença em que o juiz homologou ali um trecho de terra que tem que ser dividido ou demarcado. A apelação não tem efeito suspensivo, portanto, desde logo essas terras podem ser divididas ou demarcadas, mesmo tendo a apelação. A apelação da sentença que condena a pagar alimentos. Aqui por razões óbvias, né? No sentido de a pessoa precisa receber esses alimentos, ela precisa comer, né? Ela não pode esperar 1 ano, 2 anos até essa apelação ser julgada. Então, a apelação não suspende os efeitos da sentença. Então, desde logo, tem que ser paga ali a pensão, tá? Que mais? Essas outras hipóteses também.
Quando for extinta sem resolução do mérito ou aliás, quando forem extintos sem resolução de mérito ou julgados improcedentes os embargos do executado. Os embargos são a defesa do executado lá na execução de título extrajudicial. Se esses embargos foram extintos ou foram julgados improcedentes, então extintos sem resolver o mérito ou julgados improcedentes, a gente tem que a apelação não tem efeito suspensivo, portanto o executado vai ter que pagar essa dívida, tá? Justamente para que ele não protele, para que ele não enrole para pagar a dívida. Quando for julgado procedente o pedido da instituição de arbitragem, a arbitragem é uma forma aí de solução de conflitos, né, alternativa ao Poder Judiciário. Se for julgado procedente o pedido da instituição de arbitragem, a gente tem que esta sentença pode ser recorrida, sempre pode, né, mas não tem efeito suspensivo essa apelação. Presta atenção nessa hipótese, quando for concedida, confirmada, concedida ou revogada uma tutela provisória. Então, na própria sentença, o juiz confirma uma tutela que já foi concedida, uma tutela de urgência, por exemplo. Quando ela é concedida na própria sentença ou mesmo quando ela é revogada, a sentença, nesse caso, não tem efeito suspensivo, tá? Ou quando for decretada a interdição. Então, numa situação, por exemplo, em que o juiz concede ali uma tutela para determinar que a parte ré tenha que tomar uma determinada providência, a parte ré tem que tomar essa providência. Por quê? Porque foi ali, né, determinado em sede de tutela provisória na própria sentença e mesmo que a parte que foi ali, né, compelida, que deve tomar aquela providência, recorra, não tem efeito suspensivo. Quando decreta a interdição, porque na interdição a gente tem uma situação em que alguém, né, não tem a sua capacidade civil plena ali, o juiz vai determinar a interdição dessa pessoa e aí essa sentença, claro, não tem ali efeito suspensivo. O interdito tem direito de recorrer, mas não tem efeito suspensivo quanto à interdição, tá bom? Beleza, o que mais que eu quero falar com você sobre a apelação? A apelação devolve ao tribunal a matéria impugnada, aqui sem sombra de dúvida, né, no 1013, então deixa eu só trazer aqui de novo. 1013 diz que a apelação tem efeito devolutivo e, como eu disse para você, todos os recursos têm, tá? O tribunal, porém, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões que foram apresentadas, né, suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que elas façam parte do capítulo impugnado. Veja só, então a gente tem ali uma situação em que várias questões foram discutidas num capítulo da sentença, né? E aí a parte traz apenas alguma dessas questões. Todas as questões, aliás, a parte traz todas essas questões, mas vamos pensar que o juiz não solucionou ali alguma das questões em primeira instância. A parte vai apelar de todas. O tribunal tem que falar de todas? Ou só vai falar daquelas que o juiz efetivamente julgou e não concedeu? O tribunal fala de todas, devolve ao tribunal toda a matéria, desde que ela faça parte deste capítulo da sentença que está sendo impugnado na apelação. Ou seja, estruturalmente falando, naquele capítulo precisa constar todos os tópicos ali que o apelante não concorda, para que se permita ao tribunal receber de volta esse conteúdo, né? Então, esse efeito devolutivo é dar ao tribunal aí a oportunidade de falar sobre estas questões, tá? E o que mais aqui para a gente fechar? Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolhe apenas um dos fundamentos, então eu posso formular um pedido que tem vários fundamentos, a apelação devolve ao tribunal todos os fundamentos, tá? Não é apenas o fundamento ali acolhido pelo juiz, todos serão devolvidos. Quando a gente tiver uma sentença que determinou a extinção de um processo em decorrência da decadência ou da prescrição, isso é bem importante. O tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Outro pulo do gato aqui pelo seguinte. Juiz de primeiro grau, né? Eu propus ali a minha petição, vamos pensar que uma reparação de danos. E aí, uma reparação de danos não, porque aí vai gerar outra consequência. Vamos pensar que é uma situação ali que discuta um contrato, o juiz falou, querida, prescreveu a sua ação, está prescrita. Não está prescrita. Por quê? Porque teve uma causa ali de suspensão da prescrição, sei lá, não prescreveu. O juiz contou errado, prazo prescricional. Tá bom. Eu apelo. Beleza. O tribunal, ele reconhece de fato que não teve prescrição, ele reforma essa sentença. Reformou a sentença. O que vai acontecer? O tribunal manda de volta para o juiz? Em algumas hipóteses, sim.
Por exemplo, precisa produzir provas. Em segunda instância, a gente não vai ter, por exemplo, oitiva de testemunha. O que o tribunal faz nessa situação? O tribunal anula a sentença, manda de volta para o juiz produzir provas, para o juiz ouvir testemunhas, etc. Vamos pensar que nessa situação não precisa, tá? O tribunal pode já julgar o mérito. Precisa devolver para o juiz e falar, ó, juiz, querido juiz, aí, você que está aí no primeiro grau, aí embaixo, julga aqui essa pretensão porque não prescreveu. Não, não precisa disso, tá? Não precisa disso. Já o próprio tribunal tem condições de julgar o mérito deste processo. Beleza? E aí, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, deixa eu colocar só o PowerPoint. Quando as questões de fato não propostas quando que as questões de fato que não foram apresentadas no juízo inferior podem ser suscitadas na apelação? Quando a parte recorrente demonstrar que deixou de trazer essas questões na primeira instância por um motivo de força maior. Por quê? Porque, em regra, aquilo precisa ter sido levado para a primeira instância primeiro, para devolver ao tribunal aquilo que a primeira instância julgou contrário ao meu interesse. Só que existe a força maior. Se eu demonstrar que não trouxe aqueles argumentos por motivo de força maior, aí sim cabe aqui eu trazer essas questões pela primeira vez, digamos assim, na minha apelação, mas só se tiver a tal da força maior. Beleza? Bom, era isso que eu queria te trazer aqui. Então, eu queria falar aí da apelação dos principais aspectos, né, que são muito relevantes, tanto para a prova, e se você está se preparando para qualquer concurso, que caia processo civil. Se você também precisa aí da prática, né, saber mais aspectos sobre a apelação, então isso também é bem importante aqui também, eu acho bem relevante saber o que eu trouxe aqui para você nesse vídeo. De novo, você é aquela chata, né, mas deixa o like, que eu fico bem feliz, isso ajuda eu poder trazer outros conteúdos para você. Se inscreva no meu canal, tá bom? Deixa um comentário se você curtiu outros assuntos aí, né, de conteúdos de processo civil, direito civil, de outras matérias do direito que também sejam importantes para você e que você tem interesse, até de prática também, tá? E que eu trago aqui para você no canal, beleza? E eu vejo você em breve, então, aqui numa outra oportunidade. É isso. Não deixe também de me acompanhar lá no Insta, que eu também trago bastante conteúdo para você.